Olá, graça e paz em nome de Jesus. Estamos no 173º dia de leitura do projeto Conheça a Sua Bíblia. Quando Jeremias ainda estava encarcerado no pátio da guarda, a palavra do Senhor veio a ele pela segunda vez, dizendo: Assim diz o Senhor, que faz estas coisas. O Senhor que as forma para as estabelecer. Senhor é o seu nome. Chame por mim, e eu responderei. Eu lhe anunciarei coisas grandes e ocultas que você não conhece. Porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a respeito das casas desta cidade e das casas dos reis de Judá, que foram derrubadas para defender a cidade contra as rampas de ataque e a espada. Quando se der a batalha contra os caldeus, eu as encherei de cadáveres daqueles que serão feridos por minha ira e meu furor. Porque desta cidade escondi o meu rosto, por causa de toda a sua maldade. Eis que lhe trarei saúde e cura, e os sararei, e lhes revelarei abundância de paz e segurança. Restabelecerei a sorte de Judá e de Israel, e os edificarei como no princípio. Eu os purificarei de toda a sua iniquidade, com que pecaram contra mim, e perdoarei todas as suas iniquidades com que pecaram e se revoltaram contra mim. Jerusalém será para mim um motivo de fama, louvor e glória entre todas as nações da terra, que ouvirem todo o bem que eu lhe faço. Temerão e tremerão por causa de todo o bem e por causa de toda a paz que eu lhe dou. Assim diz o Senhor, neste lugar, que vocês dizem que está deserto, sem pessoas e sem animais, nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, que estão arrasadas, sem pessoas, sem moradores e sem animais, ainda se ouvirá o som das festas e da alegria, a voz do noivo e a voz da noiva, e a voz dos que cantam. Deem graças ao Senhor dos Exércitos, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Também se ouvirá a voz dos que trazem ofertas de ações de graças à casa do Senhor, porque restaurarei a sorte da terra como no princípio, diz o Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda neste lugar que está deserto, sem pessoas e sem animais, e em todas as suas cidades, haverá moradas, onde pastores farão repousar os seus rebanhos. Nas cidades da região montanhosa, nas cidades da Céfela, nas cidades do sul, na terra de Benjamim, nos arredores de Jerusalém e nas cidades de Judá, ainda passarão os rebanhos pelas mãos de quem os conte, diz o Senhor. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que cumprirei a promessa que fiz à casa de Israel e à casa de Judá. Naqueles dias e naquele tempo, farei brotar a Davi um renovo de justiça, e ele executará o juízo e a justiça na terra. Naqueles dias, Judá será salvo e Jerusalém habitará em segurança. Ela será chamada Senhor, justiça nossa. Porque assim diz o Senhor: nunca faltará a Davi homem que se assente no trono da casa de Israel. Nem aos sacerdotes levitas faltará homem diante de mim, para que ofereça holocausto, queime oferta de cereais e faça sacrifício todos os dias. A palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo: assim diz o Senhor: se vocês puderem invalidar a minha aliança com o dia e a minha aliança com a noite, de tal modo que não haja nem dia nem noite a seu tempo, então também poderá ser invalidada a minha aliança com Davi, meu servo, para que ele não tenha filho que reine no seu trono. Também poderá ser invalidada a minha aliança com os sacerdotes levitas, meus ministros. Como não se pode contar o exército dos céus, nem medir a areia do mar, assim tornarei incontável a descendência de Davi, meu servo, e os levitas que ministram diante de mim. A palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo: você notou o que este povo está dizendo?
Estão dizendo: as duas famílias que o Senhor escolheu, essas ele rejeitou. Assim desprezam o meu povo, ao ponto de não considerá-lo mais uma nação. Assim diz o Senhor: se a minha aliança com o dia e com a noite não permanecer, e se eu não mantiver as leis fixas dos céus e da terra, então também rejeitarei a descendência de Jacó e de Davi, meu servo, de modo que não tome da sua descendência quem domine sobre a descendência de Abraão, Isaque e Jacó, porque restaurarei a sua sorte e deles me compadecerei. Palavra que foi dita a Jeremias da parte do Senhor, quando Nabucodonosor, rei da Babilônia, e todo o seu exército, e todos os reinos da terra que estavam debaixo do seu poder, e todos os povos lutavam contra Jerusalém e contra todas as cidades ao redor. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: vá e diga a Zedequias, rei de Judá, que assim diz o Senhor: eis que entregarei esta cidade nas mãos do rei da Babilônia, o qual a queimará. Você não escapará das mãos dele. Pelo contrário, será preso e entregue nas suas mãos. Você verá o rei da Babilônia face a face, e ele falará com você pessoalmente, e você será levado para a Babilônia. No entanto, ouça a palavra do Senhor, ó Zedequias, rei de Judá. Assim diz o Senhor a respeito de você: você não morrerá à espada, mas morrerá em paz. Queimarão perfumes em sua honra, como queimaram em honra aos seus pais, os reis que o precederam. E eles o prantearão, dizendo: ai, Senhor, pois sou eu quem está dizendo isso, diz o Senhor. O profeta Jeremias falou todas estas palavras a Zedequias, rei de Judá, em Jerusalém, quando o exército do rei da Babilônia lutava contra Jerusalém e contra as cidades de Judá que ainda restavam, a saber, Laquis e Azeca, porque de todas as cidades fortificadas de Judá, só estas haviam ficado. Palavra que foi dita a Jeremias da parte do Senhor, depois que o rei Zedequias fez aliança com todo o povo de Jerusalém, para lhes apregoar liberdade, que cada um libertasse os seus escravos hebreus, e que cada um libertasse as suas escravas hebreias, de maneira que ninguém tivesse como escravo um judeu, seu compatriota. Todas as autoridades e todo o povo que havia entrado na aliança obedeceram, libertando cada um os seus escravos e cada um as suas escravas, de maneira que já não os retiveram como escravos. Obedeceram e os despediram, mas depois mudaram de ideia e fizeram voltar os escravos e as escravas que haviam libertado e os sujeitaram outra vez à escravidão. A palavra do Senhor veio a Jeremias, da parte do Senhor, dizendo: assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu fiz uma aliança com os pais de vocês no dia em que os tirei da terra do Egito, da casa da servidão, dizendo: ao fim de 7 anos, cada um deve libertar o seu compatriota hebreu, quer tiver sido vendido a vocês como escravo. Depois que ele o tiver servido durante 6 anos, você lhe dará a liberdade. Mas os pais de vocês não me deram ouvidos, nem atenderam. Há pouco vocês tinham voltado a fazer o que é reto aos meus olhos, apregoando liberdade cada um ao seu próximo. Vocês tinham feito uma aliança diante de mim, no templo em que se chama pelo meu nome. Mas agora vocês mudaram de ideia e profanaram o meu nome, pois fizeram voltar os escravos e as escravas que haviam libertado, conforme a vontade deles, e os sujeitaram outra vez à escravidão. Portanto, assim diz o Senhor: vocês não me deram ouvidos e não apregoaram liberdade, cada um a seu compatriota, e cada um ao seu próximo. Por isso, eis que eu apregoo liberdade para vocês, diz o Senhor, liberdade para a espada, para a peste e para a fome. Farei de vocês um objeto de espanto para todos os reinos da terra.
Farei com os homens que transgrediram a minha aliança e não cumpriram as palavras da aliança que fizeram diante de mim, o mesmo que eles fizeram com o bezerro que cortaram ao meio, para passarem entre as duas partes. As autoridades de Judá e de Jerusalém, os oficiais, os sacerdotes e todo o povo da terra, esses que passaram entre as duas partes do bezerro, eu os entregarei nas mãos de seus inimigos e nas mãos dos que procuram tirar-lhes a vida, e os cadáveres deles servirão de alimento às aves dos céus e aos animais selvagens. Quanto a Zedequias, rei de Judá, e aos seus oficiais, eu os entregarei nas mãos de seus inimigos e nas mãos dos que procuram tirar-lhes a vida, nas mãos do exército do rei da Babilônia, que já se retirou de vocês. Eis que eu darei ordem, diz o Senhor, e os farei voltar a esta cidade. Eles lutarão contra ela, tomarão a cidade e a queimarão. Farei com que as cidades de Judá fiquem em ruínas e sem moradores. Palavra que foi dita a Jeremias da parte do Senhor nos dias de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá. Vá à casa dos recabitas, fale com eles, leve-os à casa do Senhor, a uma das câmaras, e ofereça-lhes vinho para beber. Então fui falar com Jazanias, filho de Jeremias, filho de Absinias, com os irmãos dele, com todos os filhos dele, e com toda a casa dos recabitas. E os levei à casa do Senhor, à câmara dos filhos de Anã, filho de Gigdalias, homem de Deus. Esta câmara ficava junto à câmara dos oficiais e sobre a câmara de Maazéias, filho de Salum, guarda da porta. Então pus jarras cheias de vinho e copos diante dos filhos da casa dos recabitas e lhes disse: bebam. Mas eles disseram: não beberemos vinho, porque Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, nos ordenou: nunca bebam vinho, nem vocês, nem os seus filhos. Não construam casas, não façam plantações, não cultivem nem possuam vinhas. Morem a vida inteira em tendas, para que vocês vivam muitos dias sobre a terra em que são estrangeiros. E nós temos obedecido à voz de Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, em tudo o que ele nos ordenou. Nunca bebemos vinho, nem nós, nem nossas mulheres, nem nossos filhos, nem nossas filhas. Não construímos casas para morar, não temos vinhas, nem campos, nem plantações. Temos morado em tendas, e assim temos obedecido e feito tudo o que o nosso pai Jonadab nos ordenou. Mas, quando Nabucodonosor, rei da Babilônia, começou a marchar contra esta terra, dissemos: venham, vamos nos refugiar em Jerusalém, por causa do exército dos caldeus e dos sírios. E assim ficamos em Jerusalém. Então a palavra do Senhor veio a Jeremias, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: vá e diga ao povo de Judá e aos moradores de Jerusalém: será que vocês nunca vão aceitar a minha advertência para obedecer às minhas palavras? Diz o Senhor. As palavras de Jonadab, filho de Recabe, que ordenou a seus filhos que não bebessem vinho, foram guardadas. Eles não bebem vinho até o dia de hoje, porque obedecem às ordens de seus pais. A mim, porém, que tenho falado a vocês sempre de novo, vocês não obedecem. Sempre de novo eu enviei todos os meus servos, os profetas, dizendo: convertam-se agora, cada um de vocês, do seu mau caminho, corrijam as suas ações, não sigam outros deuses para servi-los, e assim vocês ficarão na terra que eu dei a vocês e aos seus pais. Mas vocês não me deram ouvidos, nem atenderam. Os filhos de Jonadab, filho de Recabe, guardaram o mandamento de seu pai, que ele lhes deu, mas este povo não me obedeceu. Por isso, assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos, o Deus de Israel: eis que trarei sobre Judá e sobre todos os moradores de Jerusalém todo o mal que falei contra eles. Porque lhes falei, e eles não me obedeceram. Chamei, e eles não responderam. E à casa dos recabitas, Jeremias disse:
Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: vocês obedeceram ao mandamento de Jonadab, o pai de vocês, guardaram todos os seus preceitos e fizeram tudo o que lhes ordenou. Por isso, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: nunca faltará a Jonadab, filho de Recabe, um descendente homem para me servir. No 4º ano do reinado de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, esta palavra do Senhor veio a Jeremias: pegue um rolo, um livro, e escreva nele todas as palavras que falei a você contra Israel, contra Judá e contra todas as nações, desde o dia em que comecei a falar com você, nos dias de Josias até hoje. Talvez os da casa de Judá ouçam todo o mal que eu estou planejando fazer-lhes e venham a converter-se cada um do seu mau caminho, e eu lhes perdoe a iniquidade e o pecado. Então Jeremias chamou Baruque, filho de Nerias, e Baruque escreveu no rolo, segundo o que Jeremias ditava, todas as palavras que o Senhor lhe havia revelado. Então Jeremias deu a seguinte ordem a Baruque: eu estou preso, não posso entrar na casa do Senhor. Vá você até lá, e do rolo que você escreveu, segundo o que eu ditei, leia em voz alta todas as palavras do Senhor diante do povo, na casa do Senhor, no dia de jejum. Leia também diante de todos os de Judá que vêm das suas cidades. Pode ser que as humildes súplicas deles sejam bem acolhidas pelo Senhor, e cada um se converta do seu mau caminho, porque grande é a ira e o furor que o Senhor tem manifestado contra este povo. Baruque, filho de Nerias, fez tudo o que o profeta Jeremias lhe havia ordenado, e na casa do Senhor leu as palavras do Senhor que estavam naquele livro. No 9º mês do 5º ano do reinado de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, apregoaram jejum diante do Senhor a todo o povo em Jerusalém e a todo o povo que vinha das cidades de Judá a Jerusalém. Então, diante de todo o povo, na casa do Senhor, na câmara de Gemarias, filho de Safã, o escriba, no átrio superior, à entrada da porta nova da casa do Senhor, Baruque leu as palavras de Jeremias que estavam naquele livro. Quando Micaías, filho de Gemarias, filho de Safã, ouviu todas as palavras do Senhor que estavam naquele livro, desceu à casa do rei, à câmara do escrivão. Eis que todas as autoridades estavam ali assentadas: o escrivão Elisama, Delaías, filho de Semaías, Elnatã, filho de Aquibor, Gemarias, filho de Safã, Zedequias, filho de Ananias, e todas as outras autoridades. Micaías anunciou-lhes todas as palavras que tinha ouvido, quando Baruque leu o livro diante do povo. Então todas as autoridades mandaram Jeude, filho de Netanias, filho de Selemias, filho de Cusi, dizer a Baruque: pegue aquele rolo que você leu diante do povo e venha para cá. Baruque, filho de Nerias, pegou o rolo e foi até eles. Então disseram a ele: por favor, sente-se e leia esse rolo para nós. E Baruque o leu diante deles. Quando as autoridades ouviram todas aquelas palavras, entreolharam-se atemorizadas e disseram a Baruque: sem dúvida nenhuma, anunciaremos ao rei todas estas palavras. E perguntaram a Baruque: diga-nos, por favor, como é que você escreveu todas essas palavras? Foi o profeta que ditou? Baruque respondeu: ele pessoalmente ditou todas estas palavras, e eu as escrevi com tinta neste rolo. Então as autoridades disseram a Baruque: vai esconder-se e leve Jeremias com você, que ninguém saiba onde vocês estão. Depois de terem depositado o rolo na câmara do escrivão Elisama, as autoridades foram ao átrio do palácio real e anunciaram diante do rei todas aquelas palavras. Então o rei mandou que Jeude fosse buscar o rolo. Jeude pegou o rolo na câmara do escrivão Elisama e o leu diante do rei e de todas as autoridades que estavam com ele. O rei estava sentado em seus aposentos de inverno, pelo 9º mês do ano, e diante dele estava um braseiro aceso.
Sempre que Jeude terminava a leitura de 3 ou 4 colunas do rolo, o rei as cortava com um canivete de escrivão e lançava no fogo que havia no braseiro, até que todo o rolo se consumiu no fogo que estava no braseiro. Ninguém ficou com medo e ninguém rasgou as suas roupas, nem o rei, nem nenhum dos servos que ouviram todas aquelas palavras. Por mais que Eunatã, Delaías e Gemarias tivessem insistido com o rei que não queimasse o rolo, ele não lhes deu ouvidos. Pelo contrário, o rei ordenou a Jeremel, filho de Ameleque, a Seraías, filho de Asriel, e a Selemias, filho de Abdeel, que prendessem Baruque, o escrivão, e Jeremias, o profeta, mas o Senhor os havia escondido. Depois que o rei havia queimado o rolo com as palavras ditadas por Jeremias e escritas por Baruque, a palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo: pegue outro rolo e escreva nele todas as palavras que estavam no original, que Jeoaquim, rei de Judá, queimou. E a Jeoaquim, rei de Judá, diga que assim diz o Senhor: você queimou aquele rolo e perguntou por que Jeremias escreveu nele que certamente viria o rei da Babilônia, destruiria esta terra e acabaria com as pessoas e os animais. Portanto, assim diz o Senhor a respeito de Jeoaquim, rei de Judá: ele não terá quem se assente no trono de Davi, e o seu cadáver será largado ao calor do dia e à geada da noite. Eu o castigarei, bem como a sua descendência e os seus servos, por causa da iniquidade deles. Sobre ele, sobre os moradores de Jerusalém e sobre o povo de Judá, farei cair todo o mal que tenho falado contra eles, sem que me ouvissem. Então Jeremias pegou outro rolo e o deu a Baruque, filho de Nerias, o escrivão, o qual escreveu nele, conforme Jeremias ia ditando, todas as palavras do livro que Jeoaquim, rei de Judá, havia queimado. E ainda se acrescentaram a elas muitas palavras semelhantes. Chegamos ao fim da leitura do 173º dia. Que o Senhor seja com o teu espírito e que a graça seja com todos os que amam sinceramente a nosso Senhor Jesus Cristo. E ao Deus único e sábio seja dada toda a glória e que a sua vida seja sempre para mais em Cristo Jesus. Um forte abraço e até amanhã, se assim o Senhor nos permitir.